Hoje vamos então falar sobre a última parte da aula de grade, que é sobre a avaliação da certeza da evidência, e nós vamos fazer um exemplo juntos para nós treinarmos como fazer então essa avaliação da evidência. E declaro que não tenho nenhum potencial conflito de interesse, e hoje então nós vamos dar o exemplo da questão de pesquisa e como nós vamos aplicar o grade utilizando a ferramenta Grade Pro. Então vamos primeiramente ao exemplo. Nós vamos utilizar a questão que é o uso de IECA em doses altas para pacientes com insuficiência cardíaca em comparação à IECA em doses baixas. IECA é um medicamento para pacientes com insuficiência cardíaca e a dúvida clínica dos profissionais era se nós devemos utilizar essa droga em que dose, alta ou baixa, ou tanto faz a dose que o paciente estará usando. Essa questão veio de um PCDT, de uma diretriz elaborada pelo Ministério da Saúde, e nós então elaboramos uma questão pico como vocês apresentaram e aprenderam ao longo das aulas. Então nós tínhamos uma questão, nós tínhamos uma população, que eram pacientes adultos com insuficiência cardíaca crônica de qualquer etiologia, com fração de ejeção menor a 50%, a intervenção era o IECA, o uso da medicamento IECA em dose alta, o comparador era o IECA em dose baixas, e o grupo então de especialistas selecionou uma série de desfechos: mortalidade geral, cardiovascular, hospitalização cardiovascular, hospitalização geral, capacidade funcional e efeitos adversos. Nessa aula hoje eu vou focar em 2 desfechos: mortalidade geral e a qualidade de vida, que também foi avaliada. Vamos pensar que nós somos do grupo elaborador. Nós temos essa questão e nós precisamos então fazer uma meta-análise e fazer toda a avaliação dessa evidência. Aqui eu já trago para vocês a meta-análise sobre mortalidade total. Então aqui eu tenho Forest com os estudos incluídos, o número de eventos e a população total de alta dose, o número de eventos e a população total de baixa dose, o Forest, então o gráfico de floresta de cada um dos estudos e a medida sumária, o risco relativo e o intervalo de confiança e o peso desses estudos, mostrando aqui que nós fizemos então um modelo de efeito randômico. Aqui nós temos o valor de heterogeneidade de 0%. E aqui nós temos a avaliação do risco de viés utilizando a ferramenta da Cochrane, onde nós temos então todos os estudos que avaliaram o desfecho de mortalidade total e a avaliação para cada um dos domínios. Nós vamos ter a mesma coisa para o desfecho de qualidade de vida. Nós tínhamos somente um estudo, que é esse estudo aqui, que avaliou a qualidade de vida. Então, não foi possível fazer uma meta-análise. Então, nós trouxemos aqui um artigo onde essa revisão foi publicada, a qualidade de vida de forma descritiva. E aí nós temos esses dados, fizemos a revisão, avaliamos o risco de viés, vamos então agora avaliar a certeza da evidência, utilizando a metodologia GRADE. Nós temos que preencher essa tabela de perfil das evidências, onde nós vamos ter os domínios do GRADE aqui, e além disso, o GRADE nos permite trazer alguns dados dos resultados, como as taxas de evento, a medida de efeito sumária e os valores absolutos, e nós temos que preencher esses dados para cada um desses desfechos. Então, nós vamos utilizar a ferramenta Grade Pro. Ela é uma ferramenta online que vocês podem fazer o login e ela é gratuita. Então, vocês se cadastram e podem utilizar. Então, vamos aplicar o Grade então de forma prática. Eu vou abrir o Grade Pro para vocês verem. Nós temos aqui o Grade Pro, onde tem várias questões. Nós já temos, eu comecei já o exemplo do projeto de ECA-dose, onde vocês vão aqui adicionar perguntas. A nossa pergunta aqui já está pronta, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente adiciona. Vocês vão colocar aqui: deve-se utilizar IECA em doses altas versus IECA em doses baixas, que são as nossas intervenção e comparador, e o problema é a população que nós queremos, que é pacientes com insuficiência cardíaca. Nós temos aqui, pode ser descrito o contexto, quem foram os autores, e nós aí iniciamos essa pergunta. Quando eu inicio essa pergunta, vai aparecer desta maneira aqui: os participantes, risco de viés, os domínios do GRADE e as taxas de evento do estudo, os eventos e os efeitos absolutos potenciais. Cada vez que eu quiser adicionar um desfecho, eu vou aqui em adicionar desfecho, vou adicionar aqui então, por exemplo, mortalidade total, vou colocar aqui se ela foi medida, como que ela foi medida. Por exemplo, eu estou utilizando algum instrumento, eu vou colocar o que foi utilizado, o tempo, né, a média de quantos dias, meses podem ser adicionados,
que tipo de avaliação, aqui no nosso caso é dicotômica, né? Mas eu posso ter a opção de contínuo, narrativo, combinada, que é na meta-análise, não combinada, então pode-se selecionar essas questões e salvar. E aqui eu tenho um desfecho e eu posso fazendo isso para os outros desfechos. Tá? Eu vou aqui para o meu exemplo que nós já temos, para facilitar, para a gente ir acompanhando. Então, nós vamos começar o preenchimento por modalidade total. Eu tenho aqui que escolher o meu delineamento de estudo, o número de estudos que eu tenho, que eu vou ir lá na minha meta-análise, aqui, para vocês olharem, e nós vamos preenchendo conforme o Forest. Então, eu sei que eu tenho 8 estudos, eu sei que no grupo intervenção eu tenho 2.571 pacientes, no grupo comparador eu tenho 3.257 pacientes, então isso eu vou preencher aqui e aplicar. E depois eu vou começar a avaliar os domínios do grade. O risco de viés, eu vou aqui olhar a minha tabela de risco de viés. A gente está pensando em que desfecho? Desfecho mortalidade total. Eu tenho baixo risco de viés na maioria dos domínios e eu tenho algum risco de viés para esses 5 estudos que eu tenho alguma dúvida. De uma maneira geral, como eu li os estudos, eu posso dizer para vocês que eles fizeram uma randomização, eles só não detalham ela em profundidade, e existe um estudo, o NANAS, que avaliou o risco de viés como um alto risco, tá? Se eu olhar aqui no Forest Plot o estudo NANAS, ele é um estudo tamanho semelhante a alguns outros que estão aqui, por exemplo, como o Clemente, e ele deu um resultado muito semelhante. Então, eu não acredito que a falta de randomização afetou, porque ele está numa direção e numa conclusão muito semelhante aos demais estudos desta meta-análise. Então, por isso, eu vou colocar aqui como não grave o meu risco de viés. De uma forma geral, avaliando, eu tenho um baixo risco de viés. A inconsistência, eu vou olhar o meu Forest Plot. Então, aqui eu vou aumentar para a gente conseguir ver. Vocês têm que, na inconsistência, olhar a sobreposição dos intervalos de confiança dessa evidência e o teste de heterogeneidade. Nós temos uma heterogeneidade baixa, de 0%, e os intervalos de confiança, de uma maneira geral, eles estão se sobrepondo. Então, a gente vê que não há heterogeneidade. E eu vou colocar aqui como a inconsistência não grave. Evidência indireta, eu sei que todos esses meus estudos incluídos, pois eu li e avaliei todos eles, que eles avaliaram especificamente a população que eu tenho interesse, é a intervenção, a dose alta que eu considerei, versus uma dose baixa, e está avaliando o desfecho, exatamente mortalidade total, que é o que eu quero. Então, não há uma evidência indireta, então eu vou colocar ela como não grave. A imprecisão, nós voltamos lá para o Forest, e nós vamos olhar então aqui essa amplitude dos intervalos de confiança e os valores absolutos. A minha medida sumária mostra que eu teria com dose alta, teria uma redução de 5% do risco, variando de 0,88 a 1,02. Então, eu posso tanto reduzir o risco em 12%, como aumentar em 2%. E a nossa medida, então, passa pelo valor 1, que é da nulidade. Considerando isso, eu vou avaliar a imprecisão como grave. Por quê? Então, vocês vão vir aqui, colocar como grave, e a gente ainda pode adicionar uma explicação, tá? Para o porquê. E isso é muito importante que a gente coloque o porquê para o leitor entender o porquê que nós penalizamos por imprecisão. Então, tem algumas outras considerações e domínios que nós vamos avaliar, por exemplo, o viés de publicação. Esse estudo, como nós temos 8 nessa meta-análise, 8 estudos incluídos, nós não conseguimos fazer uma avaliação através do funnel plot, mas nós sabemos que nós fizemos uma busca extensa, considerando várias bases de dados, e isso faz com que nós tenhamos maior certeza que nós buscamos estudos também pequenos e negativos. Então, nós não colocamos como um viés de publicação não detectado, nós não tivemos um efeito de grande magnitude, não temos potenciais fatores de confusão e não teve um gradiente dose-resposta. Sendo assim, a nossa certeza da evidência ficou como moderada, porque nós penalizamos, ela começou como era um ensaio clínico como alta e foi penalizada uma vez por imprecisão, ficando como moderada. Eu posso preencher ainda nessa tabela alguns outros dados, como quantos eventos eu tive
no controle e versus a total, e isso eu tiro lá dos meus estudos, do meu forest plot. Aqui, então, o meu controle, aqui a minha intervenção, eu tive 726 eventos entre 2.571 pacientes, então eu posso ir preenchendo, e vou preencher o meu risco relativo. Eu vou escolher a medida sumária, que é do meu forest plot, que é o risco relativo, indo de 0,95 e aqui o intervalo de confiança de 0,88 a 1,02. Automaticamente, ao preencher isso, o Grade Pro ele vai me dar os valores absolutos potenciais. Aqui, eu vou ter um risco de mortalidade total com IECA em doses baixas de 246 eventos por 1.000 pacientes, e a diferença de risco para IECA em doses altas vão ser de 12 eventos a menos a cada 1.000 pacientes, variando de 29 eventos a menos para 5 a mais. Tá? E esses dados são importantes apresentarmos para quem estiver na reunião, para os painelistas. Além disso, eu posso avaliar também desfechos de forma... eu não consegui fazer uma meta-análise, mas eu tenho a opção de fazê-lo de forma narrativa. Então, o que eu optei aqui? Para colocar ele de forma narrativa e não dicotômica como na outra. Eu vou fazer a mesma avaliação, então eu vou ir lá nos meus dados em relação à qualidade de vida. Como eu falei anteriormente, nós não conseguimos fazer uma meta-análise, nós temos eles de forma descritiva, onde eles falam aqui que foi um ensaio clínico incluído com 144 pacientes que avaliaram qualidade de vida utilizando esse questionário Living with Heart Failure. É um questionário específico para insuficiência cardíaca. Esse questionário tem 21 questões, incluindo questões sobre efeitos físicos, emocionais e socioeconômicos de pacientes com insuficiência cardíaca. Os scores, quanto mais alto o score, maior o impacto, sendo que o score máximo é 105, e eles colocam como um valor, uma diferença mínima necessária para avaliar alguma diferença na qualidade de vida de 5 pontos. E a qualidade da evidência aqui, nós podemos olhar que nós temos então a avaliação para esse estudo em específico. Para preenchimento eu vou colocar que eu tenho um ensaio clínico randomizado, foi somente um estudo com 144 pacientes no total. Tá? O risco de viés, nós temos aqui alguma dúvida em relação ao processo de randomização e seleção dos desfechos. Como esse ensaio clínico ele não apresentou um protocolo de pesquisa, nós não sabemos quais foram os desfechos avaliados e propostos que eles se proporam a avaliar lá no início do ensaio clínico. Isso pode fazer, especialmente para desfechos como qualidade de vida, que são desfechos mais subjetivos, que eles possam ter utilizado outras ferramentas de avaliação de qualidade de vida, além da Living with Heart Failure, e apresentado somente esse desfecho porque é o desfecho que deu significativo ou que eles acharam interessante apresentar. Então, nós acabamos penalizando por não termos acesso ao protocolo e não sabemos se eles não selecionaram os desfechos que eles tinham interesse dentro da avaliação de qualidade de vida. Então, nós penalizamos aqui, colocamos como grave e adicionamos uma explicação. Nenhum protocolo foi encontrado para nenhum dos estudos incluídos, portanto, eles foram classificados como tendo alguma preocupação quanto à seleção dos resultados relatados para esse desfecho. A inconsistência, nós temos somente um estudo, então não há inconsistência. Nós avaliamos exatamente a questão que nós nos dispomos a procurar com o desfecho qualidade de vida que nós nos propomos, então não houve penalização por evidência indireta. Os dados eles foram considerados precisos e nós não detectamos outros domínios como viés de publicação, efeito de grande magnitude, gradiente dose-resposta e potenciais fatores de confusão, ficando então essa evidência também moderada. A diferença aqui é que para nós colocarmos a descrição dos resultados, nós colocamos de forma narrativa. Nós colocamos um resumo, então, que a pontuação média na linha de base para todos os pacientes foi de 44 pontos. Após 3 meses de uso da intervenção, a alteração média para o grupo em IECA dose foi de menos 6 pontos. E para a IECA de baixa dose foi de menos 10, onde a diferença entre os grupos foi de menos 4. Como nós lembramos que eu expliquei aqui, está apresentado no resumo do artigo,
a diferença mínima considerada tinha que ser de 5 pontos. Então, nós consideramos que não houve diferença na qualidade de vida. Tá? Além dessa apresentação do grade dessa forma, a ferramenta nos dá outras opções. Aqui nós estamos vendo o perfil das evidências, nós temos outra maneira de ver, onde ele dá de uma maneira um pouco mais resumida. Aí ainda adiciona aqui qual a importância desse desfecho, se ele foi considerado crítico, importante, não importante, pode ser avaliado. Nós podemos apresentar somente uma tabela sumária dos resultados, onde nós temos os efeitos, e a certeza da evidência ela é colocada de forma mais abreviada, mais sumarizada. E então aqui a importância das notas de rodapé, porque aqui se eu for ver, eu consigo entender o porquê que essa evidência foi penalizada, então a gente consegue entender melhor o porquê, certo? E essas são as maneiras de apresentar, e o Grade Pro ainda ele pode ser, se vocês forem aqui, nesse canto superior direito, essa tabela pode ser exportada, o Word, PDF, a orientação da tabela, quais desfechos eu quero selecionar, tudo isso pode ser selecionado, a gente consegue fazer um download e colocar como referência adicional na minha diretriz. Tá? Isso era o que eu tinha para a aula de hoje, pensando em colocar para vocês um exemplo mais prático de como elaborar e construir a tabela do grade. Um abraço a todos!